Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar uma palavra aqui que está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 29 e versículo 30. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. De vez em quando, nós ouvimos dizerem sobre que tem que consertar o altar. Essa expressão é muito dita nas igrejas. Você precisa consertar o altar. E aí estava meditando aqui nessa palavra, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Ao todo era 850 profetas que adoravam a Baal e a Azerá. Então eles ofereceram um sacrifício, e a Bíblia diz que de manhã até o meio-dia esses profetas clamaram a Baal, mas não houve resposta. Baal não respondeu, porque quem pode responder você é o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É só Ele que pode te responder. Não adianta clamar a qualquer coisa, a pedaço de pau, de barro, de madeira, que você não vai ter resposta. O Deus vivo tem resposta para você. Então, o povo clamou e subiram por cima do altar, derrubaram o altar. Então Elias, quando ele foi oferecer o sacrifício, está escrito aqui que Elias reparou ou restaurou o altar do Senhor. Isto é, quem havia derrubado o altar eram os profetas de Baal. Quem eram os profetas de Baal? Eram homens que profetizavam somente aquilo que o rei Acabe gostava de ouvir. Isto é, o rei Acabe e a Jezabel, sua esposa, eles alimentavam esses profetas. Então esses profetas que não tinham o temor de Deus, esses profetas que não tinham coragem de pregar a verdade para o rei, porque eles eram alimentados pelo rei, então eles só profetizavam a bênção para o rei Acabe. E aí Deus usa o profeta Elias para dar o sinal de que não haveria chuva durante 3 anos e meio sobre a terra, e não houve. Aí Elias aparece para oferecer o sacrifício. O povo estava dividido. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servi a Baal. Se o Senhor Deus é Deus, vamos servir o Senhor. Então Elias propôs esse desafio para o povo. E então, conforme falei, eles clamaram, Baal não respondeu, e eles derrubaram o altar. Então o altar que Elias restaurou foi derrubado pelos profetas de Baal. Nesses últimos dias, quanto mais perto está se aproximando o arrebatamento da igreja, muitos falsos profetas irão se levantar. Muitos que se intitulam pregadores, mas que não têm compromisso com Deus, só gostam de agradar o povo,
só gosta de pregar aquilo que o povo gosta de ouvir. São homens que se levantaram, alcançaram oportunidade, mas estão por aí, pregando prosperidade, pregando bênção, e não pregam o que verdadeiramente a alma precisa ouvir. Isto é, arrependimento, conversão, regeneração e santificação, para fazer parte do arrebatamento. Então esta palavra aqui é para você tomar cuidado com os profetas de Baal que têm se levantado nesses últimos dias. Profetas que gostam de profetizar bênção, mas que não pregam renúncia, que não pregam conserto com Deus. Então tome cuidado. Quem destruiu, quem derrubou o altar foram os profetas de Baal. O altar representa a nossa vida. Então, quando você estiver numa igreja que só prega bênção, não prega arrependimento, não prega renúncia, não prega santificação, não prega compromisso com Deus, convém você sair fora desse lugar. Senão você vai morrer espiritualmente. Porque o Deus da Bíblia, ele exigiu renúncia de todos aqueles que ele chamou, todos aqueles que quiseram, que escolheram servir a ele. Deus exigiu renúncia. Para Abraão, Deus pediu Isaac, seu filho, para colocar em cima do altar. Moisés teve que renunciar aos tesouros do Egito, o palácio do Egito. José sofreu bastante. Por fim, teve que perdoar os seus próprios irmãos, que fez o mal para ele. Então, todo aquele que quer servir a Deus vai precisar passar por renúncia. Vai ter que deixar algo que Deus não se agrada. Então, se você está num lugar onde se só prega prosperidade material, prosperidade financeira, que não pregue arrependimento, que não pregue santificação, Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos limpa. A palavra de Deus nos santifica. Então nós precisamos ouvir a palavra, meditar, aprender e praticar a palavra. Se aonde você congrega, aonde você frequenta, você não ouve falar sobre arrependimento, não ouve falar sobre santificação, tome cuidado. Tome cuidado, porque Deus, em todo tempo, exigiu santificação. Então, quem derrubou o altar foram os profetas de Baal, que não pregavam a santidade, não pregavam a santificação para o rei Acabe. Então, toma cuidado com aqueles que não pregam santificação, que não pregam o arrebatamento da igreja, que não prega compromisso com Deus, que não prega o abandonar a prática do pecado. Cuidado com esse tipo de pregador. O que aconteceu com o rei Acabe? O rei Acabe, ele sustentava esses profetas, e quando ele precisou consultar os profetas para ele subir à guerra, os profetas que ele sustentava falaram para ele: sobe na guerra que o Senhor vai te dar vitória. Chamaram um profeta lá que tinha compromisso com Deus, por nome de Micaías. Ele falou assim: ó, se tu for na guerra e voltar em paz, Deus não falou na minha boca. Quer dizer, o rei Acabe ia morrer na guerra. Mas o que aconteceu com o rei Acabe? Ele deu ouvido aos seus profetas, que só profetizavam a bênção, foi para a guerra e lá na guerra morreu.
Por que ele morreu? Porque ele não temia a Deus e gostava de ouvir aqueles profetas mentirosos, aqueles profetas falsos, os quais ele mesmo alimentava. Então ele morreu pela boca dos próprios profetas que ele gostava de ouvir. Então toma cuidado com a sua alma. A sua alma precisa ouvir palavra, mensagem que saia diretamente do trono de Deus. Mensagem que fale de santificação, de renúncia, de abandono ao pecado, de compromisso com Deus. No Salmo 119, o salmista disse, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ninguém vai entrar no céu por frequentar uma igreja. Ninguém vai entrar no céu por possuir uma posição na igreja. Ninguém vai entrar no céu por ter nome de crente, aparência de crente. Ninguém vai entrar no céu por frequentar muitos e muitos anos uma ou qualquer igreja, qualquer templo. Ninguém vai entrar no céu por isso. Só vai entrar no céu se houver a renúncia, se houver a conversão, a santificação. Para o filho pródigo voltar para a casa do pai, para que o pai recebesse ele e tratasse dele como filho, foi preciso ele dizer, foi preciso ele se arrepender e falar, pai, pequei contra o céu e perante ti. Houve o arrependimento e a conversão. Aí ele voltou para a casa do pai. Aí o pai tratou ele como filho. Se houver arrependimento e conversão, Deus nos trata como filho. Se não houver arrependimento e conversão, não é filho de Deus. É a Bíblia que ensina. João capítulo 1, versículo 12. Versículo 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então toma cuidado com esses profetas, com esses pregadores que não prega santificação, que não prega renúncia. Cuidado. Cuidado para que a sua alma não se perca. Jesus um dia estava pregando para o povo e ele apertou um pouco a sua mensagem e o povo começou a ir embora. Aí Pedro falou para Jesus, mestre, o povo está indo embora. O povo não está aguentando ouvir essa mensagem. Quer dizer, o povo não está querendo esse tipo de mensagem. Mas era a mensagem que o povo precisava ouvir. Aí Jesus falou para Pedro, quer vocês também ir embora? Querem acompanhar esse povo aí? Pedro falou assim, não, Senhor. Para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Então cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com os tipos de pregadores que você gosta de ouvir. Aquele que só fala em bênção. Aquele que só fala em benefícios temporais. Mas não tratam da eternidade da alma. Todo tipo de bênção material, todo tipo de prosperidade material vai se acabar. Mas a alma vai viver eternamente. Então cuidado. Os profetas de Baal derrubaram o altar. Não deixe os profetas de Baal derrubar o altar que é a sua vida. Atrapalhar a tua mente.
gerar no seu coração incredulidade. Porque aquele que não tem compromisso com Deus, ele não vai pregar santificação. Ele vai pregar o que você gosta de ouvir. Então, cuidado. Deus levantou o profeta Jeremias, e no tempo do profeta Jeremias, o povo de Israel oferecia culto a Deus. E Jeremias falou assim, ó, vocês precisam se converter, se arrepender. Aí desde o rei, todo o povo e até a família de Jeremias não deu crédito na mensagem de Jeremias. Não quiseram ouvir Jeremias. Aí Deus mandou Jeremias mudar a mensagem, já que o povo não quis se arrepender. Deus falou, agora aconselha o povo submissão ao rei Nabucodonosor. Mas o povo ainda não deu ouvido. Por quê? Porque Jeremias pregava santificação, arrependimento. E o povo precisava se arrepender, mas eles não queriam se arrepender. Eles estavam conformados com a situação. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Só vai subir aquele que se arrependeu, aquele que abandonou a prática do pecado, aquele que santificou a sua vida. E santificação é por meio da palavra. Há 3 níveis de santificação. Santificação pelo sacrifício de Cristo, santificação por meio da palavra, que é a santificação progressiva, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Vamos ler esse versículo. Apocalipse capítulo 22. Versículo, eu disse 17, não é? Apocalipse 22, versículo 11. E o santo continue a santificar-se. Então, fica aqui essa palavra para a sua meditação. Que Deus te abençoe, que você possa desejar ouvir a palavra de Deus com sinceridade de coração, para abandonar as práticas do pecado, se arrepender, se santificar e fazer parte do maior acontecimento que está para acontecer na face da terra a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, no nome de Jesus.